Direto da redação. O governo lançou ontem uma campanha para retomar a cobertura vacinal no Brasil. Nós enfrentamos um recuo muito grande nessa cobertura vacinal, não apenas contra a Covid, mas também outras vacinas. Houve um recuo vacinal na vacinação contra a poliomielite, porque há no mundo, se não é uma exclusividade de Brasil, um movimento anti-vacina. Há um grupo de pessoas que desacreditam na eficácia da vacina, desconfiam da vacina, sem contar que existem muitas fake news contra as vacinas. E com isso, muitas doenças que estavam riscadas do mapa, elas voltaram a surgir no Brasil. Rubéola, nós voltamos a ter casos de sarampo, casos de cachumba, uma série de doenças que a gente já não ouvia mais falar, elas retomaram poliomielite. E nós enfrentamos também uma campanha muito grande contra a vacina que imuniza contra a Covid-19. Porque qual era o principal argumento do movimento anti-vacina? Que foram imunizantes aprovados numa celeridade muito grande. E que uma vacina normalmente ela leva em média entre testes, entre as etapas, 15 anos para ser aprovada. E aqui não, a vacinação contra a Covid, ela foi, em função da pandemia, ela foi aprovada numa velocidade muito grande. Agora, fora isso, também nós tivemos atropelos em termos de gestão durante a vacinação, no enfrentamento da Covid-19. E agora, com o surgimento de um novo imunizante, que é o imunizante bivalente, ou um aperfeiçoamento do imunizante que já existe, que nós temos a vacina monovalente, que é contra o vírus comum da Covid-19. Nós tivemos outras variantes, a Ômicron, por exemplo, que essa vacina monovalente que estava sendo utilizada, ela tem até eficácia, ela até ajuda, ela até combate. Mas a vacina bivalente, ela tem uma eficácia muito melhor contra outras variantes do novo coronavírus, da Covid-19. E ontem o governo abriu essa campanha de vacinação com a vacina bivalente que é da Pfizer. Você vai acompanhar agora as informações da reportagem de Gésio Passos. Unir o Brasil na missão de retomar as altas coberturas vacinais. Foi com essa proposta que o Ministério da Saúde lançou nesta segunda-feira o Movimento Nacional pela Vacinação. O presidente Lula também estava no evento. E para incentivar a vacinação, Lula recebeu a dose bivalente contra a Covid-19 do vice-presidente Geraldo Alckmin, em um posto de saúde no Guará, região administrativa do Distrito Federal. No evento, Lula defendeu a vacinação como forma de preservação da vida. Que a gente não acredite no negacionismo, que a gente não acredite nas bobagens que se fala contra a vacina. Você pode até não gostar de você e não querer tomar vacina, mas você tem a obrigação de gostar do seu filho, da sua filha, do seu filho, da sua mãe, do seu pai. E é importante a gente garantir que as pessoas tomem a vacina para a gente evitar desgraças maiores na vida da gente. A vacinação bivalente contra a Covid-19 teve início nesta segunda-feira para pessoas que correm maior risco de desenvolver a forma grave da doença. Nesse momento, serão vacinados idosos acima de 70 anos, pessoas imunocomprometidas, idosos que vivem em instituições de longa permanência, indígenas, ribeirinhos e quilombolas. A expectativa é imunizar 18 milhões de brasileiros nesta etapa. Etel Maciel, secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, disse que o governo vai enfrentar quem dissemina mentiras sobre as vacinas no país. Nós vamos, inclusive, buscar mecanismos legais contra os espalhadores de mentiras contra as vacinas no Brasil. Então, nós vamos chamar a sociedade, convocar também os nossos órgãos jurídicos para atuar junto conosco no combate à desinformação. Não basta só informar, a gente também precisa combater quem desinforma. O idoso Paulo Cruz, de 89 anos, esteve na unidade de saúde do Guará, no DF, para tomar logo a vacina. Para ele, a campanha deveria ter ocorrido desde o começo da pandemia.
Eu só lamento que a gente não tenha feito isso antes, no início, quando nós tínhamos uma vacina, que era a Coronavac, que eu me vacinei a primeira, tá? A gente não teria tantos mortos como tivemos. Importante ressaltar que as pessoas devem ter o ciclo vacinal da Covid completo para o reforço com a dose bivalente. Quem estiver com atraso deve procurar um posto de vacinação, mesmo não sendo do grupo prioritário. A meta é atingir 90% da cobertura vacinal de cada grupo nessa fase. Segundo o Ministério da Saúde, o movimento também vai incentivar a vacinação contra outras doenças que também estão com baixa adesão. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Essa campanha de vacinação bivalente, vamos aqui só explicar uma coisa. Ela está sendo organizada pelos municípios. O imunizante, a vacina, ela é distribuída pelo Ministério da Saúde, mas ela é repassada ao governo do estado. O governo do estado faz a distribuição entre os municípios, mas a organização da vacinação nas cidades, ou seja, a escolha dos postos de vacinação, a mobilização do contingente pessoal, os dias de vacinação, a programação toda, isso cabe aos municípios, cabe às prefeituras, às secretarias municipais de saúde. É isso que você vai entender agora. A explicação aqui está bem detalhada na reportagem de Tâmara Freire. Ela explica bem isso, como é o funcionamento. Portanto, você fique atento para acompanhar certinho nos sites das prefeituras. Prefeitura de Rio das Ostras, Macaé, Cabo Frio, Campos, todos os municípios, eles deverão explicar, anunciar em seus respectivos sites, nas suas respectivas páginas oficiais, como vai ser o calendário e a programação de vacinação nessas cidades. E eu sugiro mais, que os municípios aproveitem as mídias oficiais, as campanhas institucionais, o que não fizeram durante a pandemia e que façam agora, para informar a população sobre esse calendário com a vacinação bivalente. Vamos à reportagem de Tâmara Freire. Primeira fase da aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 começou nesta segunda-feira em todo o Brasil. No sábado, o Ministério da Saúde já havia administrado doses em comunidades Yanomami. A antecipação se deve à grave crise sanitária e humanitária do território indígena. A partir desta segunda, vão ser contemplados, além dos povos indígenas e quilombolas, os idosos com mais de 70 anos, as pessoas imunocomprometidas acima de 12 anos e quem vive ou trabalha em instituições de longa permanência. O secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Rodrigo Prado, explica por que essa dose é mais eficaz, especialmente contra a variante Ômicron. É uma vacina atualizada, né? Diferente da vacina que a gente vinha usando, que foi feita lá no início da pandemia, essa vacina foi atualizada, então os vírus da Ômicron já estão contidos nessa vacina, então é uma vacina que tem uma maior eficiência na proteção. Mas ela é recomendada como dose de reforço e só deve ser tomada por quem já recebeu, no mínimo, as 2 primeiras doses e tenha tomado a última há pelo menos 4 meses. Quem está com o esquema incompleto deve primeiro se imunizar com as doses faltantes. Na cidade do Rio de Janeiro, o público-alvo foi dividido em grupos e a expectativa é vacinar cerca de 500 mil pessoas na primeira fase. Nesta segunda-feira, estão sendo imunizados os idosos com 85 anos ou mais e pessoas imunocomprometidas a partir de 60 anos. Na terça, será a vez dos idosos acima de 80 anos e pessoas imunocomprometidas com mais de 50. O calendário segue ampliando a idade das pessoas atendidas até sábado, dia 4. Já os postos do Distrito Federal estão atendendo a todo o público-alvo, estimado em 190 mil pessoas. Zulmira Maria da Conceição Souza, de 83 anos, foi até uma unidade de saúde em Taguatinga, uma região administrativa do DF, para se imunizar logo no começo da manhã. Além de ter pressão alta, ela já contraiu a Covid uma vez e quer evitar que isso se repita. Tomei a vacina, não doeu de jeito nenhum, graças a Deus estou bem. Acho a vacina importante porque livra a gente de muitas coisas, doenças, de pegar
essas doenças que estão aparecendo e é muito importante a gente se vacinar. Outros grupos prioritários, como os demais idosos, as gestantes e as pessoas com deficiência, serão incluídos no calendário nas próximas semanas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire.